Bem-vindos a mais um episódio da VoaCast. Seja muito bem-vindo a esse canal poderoso que tem levado informação de qualidade para você. Seja muito bem-vindo por aqui. Se você não é inscrito, aproveita, já se inscreve, deixa também o seu like e, claro, já ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, porque tem muito conteúdo bacana por aqui. Hoje estou com uma pessoa muito importante na minha vida, o pastor Rodolfo Bismarck. Seja muito bem-vindo por aqui. Deus abençoe. Obrigado. Para mim é um privilégio compartilhar com vocês e estar aqui, né? Já tinha assistido algumas publicações, né, Sim. da VivaCast e me parece maravilhoso. Assim que estar aqui com vocês para mim é um privilégio. Eu que estou muito feliz, pastor. Você faz parte da minha vida de uma forma muito grande. Vou compartilhar isso aqui, quero aproveitar esse momento. E para você que está acompanhando agora esse primeiro episódio aqui no VivaCast, com o pastor Rodolfo, ele tem esse sotaque, né? Castelhano, assim, porque o pastor ele é da Colômbia, né? Então ele fala espanhol, mas ele também fala o português, né? Um português muito bom, por sinal, né, pastor? Quanto tempo o senhor já vem para o Brasil, assim, que o senhor já fala português praticamente quase que fluente? A minha experiência vindo para o Brasil está mais ou menos uns 16 anos e mais. 16 anos já. 16 anos e mais. Mas ainda a gente percebe o sotaque porque o pastor mora na Colômbia, né? Então o pastor vem esporadicamente para cá É, de acordo com a agenda, né? na primeira vez que eu estive aqui, eu morava no Chile, no sul de Chile, na Patagônia mesmo. Uhum. Agora estou morando no meu país, na Colômbia mesmo. Então, algum tempo que passo fora, quando volto, aí eu tenho que ler um livro, Sim. tenho que assistir um filme, escutando o português, relembrando o sotaque. Mas Então, hoje o pastor não precisa mais de tradutores, por exemplo, para a palavra ou consegue se virar tranquilamente sozinho, né? já não mais, já consigo, né? Já Que bom. consigo, graças a Deus. É Show, uma show. experiência maravilhosa e a primeira vez que eu fiz isso foi impactante para mim. Foi precisamente aqui em Santa Catarina, em Brusque, Uhum. naquela cidade. Estava falando uma temática bastante interessante e foi um grande desafio, mas graças a Deus consegui. Sim, sim. O pastor esteve ministrando com a gente agora nesse último domingo e foi, né, tranquilo. É muito bom tê-lo aqui mais uma vez, né, poder vê-lo. E eu queria compartilhar com você o testemunho que eu tenho da vida do pastor Rodolfo, porque eu já sou cristão, vamos dizer assim, desde quando nasci, né? Eu nasci em berço evangélico. O pastor já sabe disso, mas quero contar aqui um pouquinho mais detalhes, talvez, né, para refrescar a sua memória. Mas em um determinado momento da minha vida eu me afastei dos caminhos do Senhor, ali mais ou menos com 15 anos. Então, dos 15 aos 18 anos eu fiquei afastado, me envolvi com drogas, outras coisas ali. E nesse, um pouquinho antes de completar 18 anos, ou recém completar 18 anos, eu conheci hoje a minha esposa, no caso, né? Que na época nós namoramos, nós ali começamos algo mais sério. E minha mãe me convidava muito para ir à igreja, né? Minha mãe seguiu firme na igreja. E de tanto ela convidar ali, em determinado momento eu aceitei esse convite. E nesse dia que eu aceitei o convite, eu cheguei atrasado. Então a igreja estava super lotada porque era um culto especial e nesse caso o preletor da noite era você. Quando eu cheguei você já estava, né, em meio à ministração ali, cheguei praticamente ali faltando 30 minutos para acabar o culto, mas fui. E eu sentei na primeira fileira porque tem por hábito as pessoas às vezes deixarem a primeira fileira vaga ou como não tinha mais espaço, colocar mais cadeiras na frente. Então foi colocada uma fileira extra para as pessoas que chegassem. Eu cheguei e sentei nessa fileira. E minha mãe sentou atrás de mim. E você ministrava ali, no decorrer da ministração, e você começou a liberar cura sobre algumas pessoas, né? Através do Espírito Santo na sua vida ali. Deus foi te usando, te revelando algumas pessoas. E você revelou duas mulheres que tinham câncer de mama. E você apontou para uma e apontou na minha direção para a outra. E quando você apontou na minha direção, eu comecei a chorar muito. Comecei a chorar muito porque eu sabia que quem estava atrás de mim era a minha mãe. E eu sabia que praticamente meses ela chorava de dor porque ela tinha vários caroços, né, no seu seio. E ela sentia dor e ela tinha medo de ir no médico. Porque ela sabia que provavelmente era algo ruim, né? E ela reclamava para nós sempre tentando, não, vai no médico, busca ajuda, enquanto é tempo, né? Mas infelizmente ela, né, por negligência, não queria ir. E nesse dia você liberou uma palavra sobre a vida dela e ela foi curada. E naquele mesmo instante ela se tocou ali, né, olhou e não tinha mais dor, não tinha mais caroço, não tinha mais nada. Só que além disso, né, além de ela ter sido curada, que foi maravilhoso, porque até hoje nunca mais ela teve nenhuma queixa acerca disso, eu me reconciliei com o Senhor. E a minha esposa,
ela não conhecia o Senhor como eu conhecia, porque ela era espírita, ela vinha de uma família muito complicada ali e ela acabou indo para o espiritismo. Então ela também se reconciliou com Deus naquele momento, aceitou a Jesus e nós formamos ali, né, uma família. A partir desse momento eu nunca mais saí dos caminhos do Senhor. E hoje, né, para glória de Deus, sou pastor, a gente ministra louvor, estamos aqui em tantos projetos na igreja, né, praticamente aí 13 anos nesse ministério, né? Então a sua semente, aquilo que Deus usou a sua vida para naquele momento, né, simplesmente não foi algo pequeno, foi algo muito grande, porque além de curar uma pessoa, né, ser usado por Deus para curar uma pessoa, você reestabeleceu um propósito na minha vida, porque provavelmente, eu sempre digo que eu ia morrer muito cedo, porque eu era uma pessoa que estava envolvida num mundo muito complicado e complexo de drogas. Então, se eu não fosse morto pelas drogas, pelo que elas fariam na minha vida, provavelmente porque por algum traficante, alguma coisa nessa linha, porque eu já estava no nível um pouco avançado. Então, foi no exato momento em que eu precisava, né, sair desse mundo para ser restabelecido nos caminhos do Senhor. Então, muito agradecido pela sua vida, porque Deus levantou você e você foi, né, recebeu esse dom do Espírito Santo e Deus pôde usar a sua vida. Você foi sensível para ser usado por Ele. Uau, sem palavras mesmo, sem palavras mesmo, porque acho que nunca tínhamos falado disto. É impactante, impactante escutar isto, saber que acontecem coisas dessa maneira. O importante aí é que há um momento de Deus onde Ele liga, onde Ele conecta, onde Ele cria essa conexão para poder trazer aquelas coisas que Ele tem preparada para nossas vidas. É um momento, eu acho que é o cumprimento profético onde o Kairos de Deus entra dentro dos tempos dos homens e acontecem coisas maravilhosas, tipo isso que você está falando. Encontrei uma família em Votuporanga, em São Paulo. Chegaram para tomar uma foto, para bater uma foto comigo e não sabia qual era a causa de tanta alegria, né? Eu tomei a foto como tomar uma foto com um amigo Uhum. normal, né? Algo normal. Sim. Daí eles falam para mim que a sua filha, que está do meu lado, que tem 15 anos agora, 15 um pouco mais, é, foi produto de uma oração faz essa quantidade de anos atrás. Eu orei por eles e na hora eu falei, daqui a 2 meses você vai ficar grávida, porque eles não podiam ter filhos, né? E para mim foi impactante, igual que está sendo impactante neste momento, então me faz lembrar essa experiência e como muitas outras que às vezes chegam e falam para mim é, meu Deus, como é que Deus faz e como é que o momento de Deus, a conexão sobrenatural para trazer aquelas coisas que Deus tem. E agora você dentro do ministério sabe Sim. do que eu estou falando e como Deus faz para que aconteçam essas coisas sobrenaturais. Impactante. Muito obrigado por compartilhar isso para mim. Amém. Muito obrigado. E é tão interessante porque minha mãe insistiu várias vezes para eu ir à igreja, né? Várias vezes ela me convidava, ó, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter um culto assim, tal, tal, tal. Então ela sempre me convidava e eu sempre arrumava uma desculpa para não ir. E nesse dia eu não consegui arrumar uma desculpa. Especificamente nesse dia não tive que falar para ela, né? Eu falei, a gente vai. A gente até enrolou, vamos dizer assim, né? É, para chegar lá, mas acabamos chegando. E graças a Deus chegamos no momento certo, né? Então existe um tempo determinado para todas as coisas. Deus sabe tudo o que ele faz, né? Mas uma coisa, pastor, que eu queria perguntar para você, acerca, aproveitando desse testemunho, eu vou entrar em outro assunto até um pouco diferente depois, mas aproveitando esse gancho, o que leva uma pessoa a tomar uma decisão nesse nível? Porque a gente vê tantas pessoas que decidem aceitar a Jesus, decidem ter uma vida com Deus, mas alguns não conseguem permanecer, ou alguns tomam uma decisão ali talvez precipitada, né, e depois abandonam a sua fé, ou talvez não seguem o caminho. Essa questão da decisão, assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu sei até que você tem um livro em que você comenta algo sobre isso, se puder falar, abrir esse tópico pra gente. Eu acho que o primeiro é a paixão. Quando a paixão chega a teu coração, ela vai mudar completamente a tua estrutura e daí você vai entender que, segundo o que você fala do livro, nossa vida tem que ser intencional. Nós temos que chegar a um momento onde nós compreendamos que temos que viver
intencionalmente, sempre intencionalmente. O tema do livro é. O título é Seja O Intencional, nome né? do livro é O Seja nome. Intencional. Uhum. É, desenvolvendo o teu propósito. Quando você é intencional, você desenvolve completamente o seu propósito. Deus, ele é intencional. Sim. Só que quando nós falamos essa frase de seja intencional, normalmente você usa a expressão intencional quando alguém faz algo ruim, quando não é bom. Ah, você fez intencionalmente, Sim, né? sim, verdade. Normalmente é essa frase, você fez Pra intencionalmente. algo Ele ruim. fez intencionalmente. Uhum. Ah, todo ele fez intencionalmente. Então, criamos essa ideia da intencionalidade como uma coisa negativa. Mas Deus é completamente intencional. A Escritura tem um texto onde fala que quando vem o cumprimento do tempo, então Deus enviou ao seu Filho. Ou seja, Deus tem tempos intencionais. Deus marcou toda a história da salvação dentro de um plano intencional. Ele é soberano, ele é criador de todas as coisas, mas Deus tem um plano. E Sim. quando você tem um plano, você é intencional. Então Deus é completamente intencional. Ele formou homens no Antigo Testamento, como Moisés, por exemplo, com um plano intencional. Moisés se capacitou dentro da cultura com maior conhecimento nesse momento na história do planeta. Eles estiveram construindo estruturas que nesse momento Moisés estava dentro da história. Sim. E no momento de construir essas estruturas, Moisés era parte da cúpula social na família do faraó, né? E aí ele tem uma capacidade de liderança. Essa liderança ele vai exercer para levar o povo até a vontade de Deus ou até o lugar onde se estabelece o povo de Deus para criar uma nação. E além disso, Deus revela para Moisés lá no monte como é que é a estrutura de um tabernáculo. Se Moisés não tem aquela estrutura de conhecimento antecipado, ele não vai poder entender. Porque, perdão, se hoje eu sou levado até o céu para ver uma estrutura de um templo, que nem aquele mesmo, até eu posso ler na escritura. Nós podemos ler na escritura Uhum. as coisas que tinha esse templo, mas não compreendemos muito. Não compreendemos muito. Moisés viu e ele construiu, porque ele tinha antecipadamente lá um conhecimento na criação de estruturas como foram feitas no Egito. Então, Deus é um Deus intencional. Quando Deus estabelece no cumprimento do tempo a Jesus com seus discípulos, os discípulos são formados intencionalmente por Deus para um propósito específico. E eles cumpriram seu propósito específico. Nosso Deus, brevemente, é um Deus intencional. Totalmente intencional. Então, nossa vida, se nós queremos entender esse propósito, se nós queremos criar um propósito lá na frente, nós temos que ser intencionais. Nós temos que viver intencionalmente cada dia, cada segundo. Eu falo assim, o destino não é uma coisa que você encontra quando você cruza a rua. O destino não é uma coisa que você vai encontrar na rua seguinte ou quando você cruzou para a esquerda ou para a direita. Não é uma nuvem que aparece de repente na tua vida. O destino é algo que você está construindo constantemente com cada uma das suas decisões, com cada uma dos fatos. Sim. Cada momento, cada instante, cada segundo, cada dia conta dentro da estrutura do teu destino. E quando aparece esse resultado, então o resultado não é uma coisa que apareceu por acaso, é algo que você construiu. Então tua vida tem que ser intencional, totalmente intencional. Quando o lutador sube no ringue ou na grade, né? Ele subiu aí se preparando, até algumas vezes se preparou para apanhar do outro, né? Sim, sim, com E ele certeza. apanha, ele espera, ele vai na grade, ele espera aquelas batidas, ele espera o momento dele e de repente ele dá aquela batida forte que ele sabe dar. Na sua estrutura ele foi preparado para isso e então ele ganha. Não é uma batida de sorte, Foi intencional. foi intencional. Então nossa vida, ela tem que ser intencional. Nós temos que pensar dessa maneira. Viver intencionalmente. Um evangelho intencional, uma liderança intencional, um ministério intencional, decisões intencionais, amizades intencionais, ministérios intencionais.
nós temos que ter intencionalidade para nós poder forjar o nosso propósito e o nosso destino. É praticamente isso. Isso tem muito a ver com até com a parábola do semeador ali, né? Que você planta, você colhe. Porque se você for intencional no que você planta, automaticamente o teu resultado vai ser muito melhor. Você aprender a plantar, literalmente, né? Correto, é perfeito. Se nós não temos intencionalidade, qualquer ônibus pode servir. Se não temos intencionalidade, mas vamos a chegar em qualquer um lugar. Eu não creio que as pessoas queiram ter uma vida qualquer, que aconteça qualquer uma coisa. Sim. Deus não pensou dessa maneira, Deus tem propósito. Então, se eu não quero que aconteça qualquer uma coisa, qualquer direção presta para mim, então vou chegar em qualquer um lugar sem estar preparado algumas vezes. Então eu preciso ser intencional para criar uma identidade. E você acha que para uma pessoa ser intencional é algo fácil, é algo que se aprende, é algo que se nasce com essa questão ou É praticado cada é dia. praticado cada dia? É praticado cada dia, Precisa mas desenvolver como fosse um hábito. correto. Está baseado numa decisão. Vou falar aqui dentro do meu livro, posso fazer isso? Sim, claro. Tenho no capítulo 9 do livro Seja Intencional 8 passos para desenvolver nosso crescimento intencionalmente. Número 1, faça coisas razonáveis. Você fala assim? Racionais. Racionais no tempo racional. Isso. E coisas que você pode fazer dentro de um tempo específico. Não cria ideias que são impossíveis, cria Sim. coisas que são possíveis, que você pode alcançar no passo, no tempo curto, medir, porque tudo aquilo que pode ser medido pode ser melhorado. Sim. Então, Demorado. então aí você, pouco a pouco, vai criando. Número 2, vamos planificar pensando, dando continuidade ao primeiro ponto, pensando em realidades e não subjetivamente. Que seja pensando na realidade, o que na verdade eu posso fazer, o que eu posso conquistar, o que está dentro do meu alcance. E dependendo disso, eu vou usar aquilo que tenho para alcançar aquilo que eu quero. Sim. Mas primeiro tenho que procurar aquilo que eu tenho na minha mão para poder alcançar aquilo que eu quero. Sim. Número 3, vamos nos atrever a cometer erros. Porque os erros muitas vezes vão nos perfeccionar. Porque tem muita gente que não faz algumas coisas porque Por medo de errar. claro, tem medo de errar ou alguns querem fazer tudo perfeito. Sim. E nós não somos perfeitos. Você sempre tem que ter um plano B. Tem uma frase que eu aprendi num treinamento que eu fiz, que ele fala assim: o feito é melhor que o perfeito. Tem muitas pessoas que têm excelentes ideias, projetos que são maravilhosos, ideias revolucionárias que foram pro caixão, que não foram pôr em prática. Porque com medo de fazer e não dar certo, ou de não ser perfeito como ela tinha na cabeça dela, né, você só vai descobrir isso quando você pôr em prática. Então você faz, talvez não vai ficar do jeito que você queria de imediato, mas você vai aprimorando. Imagina, né? Para a gente ter uma iluminação, uma estrutura como essa, quantas pessoas não tiveram que aprimorar os equipamentos para chegar nesse nível? Então é a mesma coisa, né? Então é melhor fazer do que esperar ficar perfeito, né? Então tem tudo a ver. Correto. Uma mais. Vamos nos desafiar constantemente. Uma e outra vez. Se desafie. Não fique parado. Porque aquele que pensa que chegou na cume, ele vai ter que descer. Porque depois da cume não tem mais nada que descer. Então, quando você pensa que você chegou na cume, então você nesse momento vai começar a descer. Você tem que se desafiar constantemente. Intencionalmente se desafiar e procurar algo além, crescer, desenvolver constantemente. Essa tem que ser a ideia. Outra mais, quando você queira desistir, pense no que significaria não fazer nada, não conquistar nada, não ganhar nada. Uau. Tem que pensar nisso. Uma mais. Descubra que o medo é paralisante. O temor é uma mentira paralisante. Ela não permite que você se desenvolva.
Tem aquele ditado aqui em português, em Brasil, é, a curiosidade matou O gato. o gato. Na verdade, a curiosidade não matou o gato. O gato não morreu por curiosidade. Você já viu um gato com curiosidade? É? Ele Sim. desenvolve curiosidade, ele vai lá e ele sai de lá. Sim. Mas ele aprendeu. A curiosidade não matou o gato. Ele fez mais inteligente. Então, preferivelmente, desenvolver por curiosidade que se paralisar por medo. Eu sempre falo assim, se você tem alguma coisa que perder, perca o medo. É mais importante. Pronto. Uma mais. Construa uma visão determinada de aquilo que você quer ser, de aquilo que você quer conquistar, aonde você quer chegar. Quais são as ferramentas que você tem hoje? Que é o que tens na tua mão para poder construir aquilo que você está esperando. Mas começa. Começa. Se você não começar, você não vai construir. E na hora que você começar, não pare. Não pare. É? E aquela, para fechar esse ponto, aquela frase daquela empresa, just start. É? Só faz. Somente faz. E não pare de fazer. E não perca a vontade de aprender constantemente. Porque quando você aprende constantemente, você vai desenvolver. Muitas vezes nem vai perceber quanto você está desenvolvendo. As pessoas ao teu redor são os que vão falar: olha como você está, olha que você aprendeu, olha como você desenvolveu. Mas você não vê, porque quando você é ligado com aprender, você sempre vai entender que precisa um pouquinho mais, que tem que crescer mais. Isso vai motivar tua vida para ser maior. E tua vida vai ser completamente diferente. Isso tem até a ver com essa questão espiritual, porque a Paula diz que o povo ele peca por falta de conhecimento. Claro. Então, às vezes a gente traz, né, a gente não é intencional, não traz coisas para nossa vida pelo fato de não conhecer. Por isso que a gente falha tanto, erra, toma decisões erradas, tem medo, né, porque não confia. A palavra diz, né, confia. Confia no Senhor todo o teu coração, todo o teu entendimento, né? Então faz muito sentido. Uma coisa que é interessante para não perder o tempo e continuar sendo intencional em nossas vidas é que você não tem que gastar energia em aquilo que você não acredita. Se você não acredita em uma coisa, se você sente dúvida em uma coisa, se você vê que isso não está prestando para a sua vida, não gaste energia naquilo que você não acredita. Foque-se naquilo que você verdadeiramente está acreditando. Não presta para nada perder a tua energia em coisas que não têm resultado para ti, que você sabe que no futuro você vai deixar para lá. Porque não pode. Então, não gaste energia em aquilo que você não acredita. É simples. Número 2, nunca na sua vida se preocupe por tentar demonstrar que você tem razão. Hum. Isso aí é puxado. Se você é visionário, as pessoas não vão te entender. Se você tem uma visão além, as pessoas não vão te entender. Faz acho que foram 3 dias. Estava assistindo televisão, pastor amigo meu aqui em Navegantes. E na hora que estamos assistindo, sai um vídeo do Michael Jackson. Né? Olha o vídeo do Michael Jackson. Ele está fazendo tudo o que ele fazia nos vídeos dele, né? E falei assim, nossa, o cara era futurista, né? Os vídeos dele, vejo assim, eu falo, nossa, tem muitas coisas que são de hoje, né? O jeito da música dele, da forma dele cantar, o completo e o complexo que ele era, né? E o formato dos vídeos dele, eu falei assim, nossa, o cara estava além da sua geração. Provavelmente por isso sua própria família não entendeu ele, né? E ele teve que trabalhar sozinho. Né? Interessante. José, na escritura, os seus irmãos não compreendiam o futuro de que ele falava. Né? Os seus irmãos não podiam compreender. Agora eu falo assim,
Quando uma pessoa não compreende o teu futuro, tua visão, a tua ideia, ele não é o teu inimigo. Ele é inimigo da tua visão, provavelmente. É alguém que ainda não entendeu, que não entende. Não está obrigado a compreender a tua visão. Ninguém está obrigado a compreender a tua visão. Sim. Porque tua visão é tua. És tu quem tem que lutar por ela. Ninguém vai lutar por ela. És tu que tem que lutar por ela. E sim, tua visão é muito maior do meio, do ambiente. Está fora do promeio. Está fora do comum. Ninguém vai te entender. Não espere de ninguém, nem da tua família, de ninguém, entender tua visão. Começa a trabalhar por ela, simplesmente. É por isso que muitas pessoas frustram, porque às vezes elas têm uma visão, é uma pessoa visionária e ela está no meio de pessoas que não são visionárias ou que talvez não estão nesse nível de conhecimento que ela tem. Ela se frustra porque ninguém me apoia, meus amigos, as pessoas que estão ao meu redor não me apoiam, então eu vou desistir, porque provavelmente isso aí não vai dar em nada. Muitos negócios, muitas coisas fecham ou param por causa disso. Então tem a ver com essa. Você viu em algum momento na história bíblica Jesus se deter para tentar demonstrar que ele tinha razão? Claro que não. Vamos falar de Noé, quando construiu a arca. Ele tentou demonstrar que ele tinha razão. Ele falou seu mensagem. Ninguém entendeu. Os animais entenderam. Pelo menos os animais. Mas ninguém mais entendeu. E ele parou. Eu não vou construir até que eles não compreendam a minha visão. Opa. Eu não vou construir nada na minha vida até que todos os que estão perto de mim possam compreender aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho, aquela ideia que eu tenho. Se você parou. Então, você não tem que demonstrar para ninguém que você tem razão. Porque muitas vezes outras pessoas vão ter outra ideia e o que poderia acontecer aí que a sombra de dúvida que eles têm poderia entrar na tua mente como um vírus e congestionar e poderiam ter, como posso falar? Talvez manipular. Mais que isso, te poderia contaminar. Poderia contaminar tua fé, influenciar o teu pensamento. Não se detenha para demonstrar para ninguém que você tem razão. Continua na tua intencionalidade. No que você está construindo. Isso foi o que Deus te deu. E isso que Deus te deu é teu. Pronto. E hoje em dia é difícil a gente segurar a nossa opinião, né? As pessoas querem a todo momento falar, não, eu tenho razão, eu penso assim, eu tenho liberdade de expressão, porque eu já vivi também. Isso e quero também ter essa questão de influenciar as pessoas, quer ser alguém amado por uma determinada categoria de pessoas, ou alguém que pensa igual, quer ser líder, quer liderar aquela massa, né? Uma mais. Se sacude. Sacude, se fala? Sim. Como cachorrinho quando está cheio de água, que você banhou ele e tal. Isso. Se livra. Como fala quando o cachorrinho... Você dá um banho no cachorrinho? Sacode. Sacode. Se sacode de aquilo que você não quer. Tem pulgas, você fala? Pulgas, Pulgas espirituais. Uau. Tentando sugar tua sangue. Uau. Essa expressão é forte. É forte, mas é verdade. É realidade. Você tem que lutar pelo teu. Então, muitas vezes você vai ter que se sacudir daquelas coisas que são pulgas espirituais que estão tentando tirar tua força. Não prestam para nada. Você já jogou uma bola diante de um cachorrinho? Sim. E o cachorrinho fica focado na bola e ele vai correndo detrás da bola. Então, essa é a última. Corre atrás daquilo que você quer fazer. Atrás. Não tem mais, se foque. Olhe. E não te bolem mais nada. Porque teu futuro é esse. A primeira fase é que as pessoas vão olhar para ti e não vão acreditar. Tem que saber isso. A segunda fase é que eles vão olhar para ti e eles vão assombar. Vão rir. Na terceira fase eles vão começar a meditar. Olha, o cara está agindo. E na última fase, eles vão te pedir que você ensine eles. E vão te admirar.
qual é a fase que as pessoas mais desistem, pastor? Eu sei que tem pessoas que, né, vão até o final, mas sim que tem pessoas que desistem já na primeira fase. Se você pudesse fazer uma balança aqui, onde as pessoas mais desistem, qual fase? Há uma parábola na escritura, né? Aquele homem que pensou que tinha todo e falou assim: vou guardar todos os meus bens e vou viver deles, porque depois eu vou morrer, né? Nesse momento ele deixou de crescer, porque quando você desfoca seu crescimento, porque acha que com aquilo que você tem já é suficiente, não, não, não. Se você está aqui, é porque ainda não cumpriu tudo. Então continua desenvolvendo, continua crescendo, é, porque na bênção de Deus, a graça é sem limite, como nós Sim. falamos. A graça é sem limite. E por enquanto você está aqui, se Deus tem te permitido o crescimento, vai, não pare, não pare. E muito menos pare pela crítica de outros que não compreendem tua visão. Não tem sentido, não faz sentido para nós. É assim, William? Eu acho que é aí onde as pessoas mais desistem, talvez pelo que os outros pensam. Eu já desisti de projeto por me importar com isso, não pelo fato de que as pessoas acham. Sim, também. Na verdade, sim também. Mas desisti de projetos por se importar com o que vai acontecer, por medo. Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Se não der, que isso falar, né? Eu já desisti. E hoje eu tenho lutado contra isso. Eu digo lutado porque não é fácil você vencer, às vezes, essa questão de você, da sua imagem, né? Que as pessoas vão pensar sobre você. Então, mas tenho, assim, lutado para não me importar com isso. Independente do que eu vou fazer ou não me importar com isso. Eu acho que aí, nesse ponto, acho que são onde as pessoas mais desistem. Elas começam a se importar com o que os outros vão pensar e elas abortam sonhos, abortam projetos por causa disso. Agora que vamos falar de aqueles que em algum momento saíram do foco, perderam financeiramente, quebraram economicamente porque se desfocaram, perderam a sua intencionalidade. Um amigo meu lá no Chile me levou para a sua casa, uma casa muito bonita. Dava para ver que o homem no passado teve muito dinheiro. Ele falou mesmo assim: olha, Rodolfo, eu tive muito dinheiro, mas hoje eu penso assim: será que eu posso reconstruir minha vida financeira do fato que eu era, da forma que eu era ou aquilo que eu tinha? Eu olhei para ele assim e falei: pode. Mas por que você fala que eu posso? Porque és tu, é o teu potencial, é a tua capacidade. Foi você quem conseguiu. Foi você quem cresceu e desenvolveu. Porém, você já tem experiência e o conhecimento para alcançar esse nível. Portanto, estou completamente convencido que se você se focasse novamente, você vai conseguir. Vai conseguir, porque és tu, né? Não foi ninguém que fez para ti. Se você deu certo no momento, você vai voltar a dar certo e ainda vai crescer muito mais. Por quê? Lembra aquela parábola da moeda perdida? Sim, a dracma perdida. A dracma. A dracma perdida nos fala da paixão. E vamos voltar no princípio. A paixão não se devalua, não perde o seu valor. Continua sendo igual. Somente tem que se focar e ser intencional para conquistar. Porque a moeda, ou a dracma, continua sendo dracma. Sim. Então usa ela. Só usa ela para dar o valor que ela tem, comercial. E daí tudo vai mudar e tudo vai cambiar. Esse ensinamento, pastor, que o senhor adquiriu nesse livro especificamente, o senhor acha que esse conteúdo ele veio? Eu sei que o pastor tem um currículo, até eu quero que o senhor fale esse currículo para nós, que eu não peguei para ler porque parece uma Bíblia, né? Tanta coisa que o pastor estudado e tal, eu queria até que o senhor falasse desse seu currículo. E esse ensinamento desse livro especificamente, principalmente esses tópicos que a gente comentou agora, veio um pouco dessa questão
por exemplo, de uma pessoa esportista, por exemplo. Eu sei que o senhor segue um pouco nessa área. Deu para ver que acho que casou um pouquinho com essa questão. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Do... Fala o currículo primeiro para nós. Mas tem uma coisa que eu não entendi completamente. Você está perguntando exatamente eh, como nasceu esse livro? Isso, deixa eu reformular aqui, então, né? Tá bom. Quando o pastor começou a escrever esse livro, eu acompanho o pastor. Eu sei que o pastor é esportista, né? Treina muito. Eu já vi umas fotos lá, pastor. Vamos ter que conversar depois numa consultoria aí, pastor, mais privada. Mas sei que o pastor treina muito, então tem essa questão mais. Não sei se o pastor chegou a competir, literalmente, né? Acho que não. Competir em questão de Profissionalmente não, profissionalmente. né? Porque eu comecei no esporte das artes marciais mistas, comecei muito tarde, né? Uma idade Sim. muito tarde, mas profissionalmente não fiz. Mas competições fechadas eu estive participando. E hoje eu sou juiz da MMA, das Legal. artes marciais mistas, no meu país, né? Ainda Sim. não no nível internacional, Sim. mas no meu Show. país eu Mais uma, participo. mais uma coisa no currículo que eu não sabia, professor Léo. Não, mas é muito legal, é muito massa. Não, Você é está aí. justamente porque normalmente, né, esse conteúdo, lógico, é um conteúdo que é espiritual, totalmente espiritual. Mas ele casa com essa questão para quem pratica esporte ou para quem tem foco em alguma coisa, Casa, disciplina e tudo mais. casa, Então, acho mas que trouxe um pouco desse lado também, né? hum, O que você acha? este livro, Conta como nasceu. interessantemente, eu não sei se você teve meu livro nas suas mãos, Ativando o Sobrenatural do Reino. Teve Tive, alguma vez? tive. Tá. Esse livro eu escrevi em 8 anos, né? 8 anos escrevendo ele. É maravilhoso. Eu amo esse livro. A revelação que tem esse livro é impressionante. É, este livro, eu escrevi ele em 31 dias. Uau. Né? 31 dias. Foi uma coisa assim sobrenatural completamente. Eu me fechei durante 31 dias para escrever ele. E não foi mais disso. Mas a revelação deste livro foi mais ou menos em 10 minutos. Os nomes dos capítulos foram um detrás de outro. Foi maravilhoso. Eu estava com meu apóstolo, diretor do nosso ministério. Nós estávamos ministrando para pastores em uma cidade chamada Santa Marta, Colômbia. Muito bonita essa cidade, a perla, eles falam a perla do Caribe. É muito linda. Nós estávamos cruzando uma montanha que divide dois sectores da cidade. Nós cruzamos essa montanha e passamos para outro lado da cidade. Quando nós estamos cruzando, que é mais ou menos uns 12 minutos, 15 minutos, na hora que estamos cruzando, a revelação veio, chegou em mim, eu peguei o celular e eu escrevi os 10 capítulos, o título dos 10 capítulos. E na hora soube qual era o foco do livro. Aí eu deixei quieto. E de repente, de um dia para outro, falei, agora vou escrever. Eu comecei a escrever, foram 31 dias somente escrevendo esse livro. Então foi uma experiência maravilhosa, é um livro fascinante. Tenho ministrado em diferentes lugares, né, a nível ministerial, a nível espiritual da igreja, e tenho ministrado também em empresas, com diferentes tipos de pessoas, empresários também. E, na verdade, é isto que nós estamos falando hoje. Em breve sai em português, né? Ah? Breve em português, Em né? breve em português, estamos trabalhando, né? Ontem tive uma reunião mínima, pequena. Amanhã vou ter outra reunião para pensar e projetar para trazer este livro em português. Vai ser uma maravilha. Aproveitando, então, fala o seu currículo, que eu quero fazer uma pergunta que é um pouco complexa para o senhor depois. Fala um pouquinho do seu currículo. Vou falar áreas, Isso, para não isso. falar tantas. Senão a gente ficar aqui 2 horas só falando do seu currículo. Na teologia, licenciado em teologia, né? Com doutorado em divindades. Na filosofia, licenciado também em filosofia. E hoje, com um PhD também em filosofia. Esse PhD tem uma direção também para nutrição. Porque hoje eu também sou mestrado em nutrição. Tenho especialização em nutrigenômica e uma especialização em microbiota. Microbiota que foi a última que eu fiz, maravilhoso, maravilhoso. Conhecimento tremendo.
E bom, estou trabalhando em outra área para ganhar vamos falar assim, um título mais, né? Ainda que eu não gosto muito de falar dos títulos, né? Mas estou estudando um pouco na área da psicologia para em breve eu estar Uhum. titulado como psicólogo também. Uau. É muita coisa mesmo. É É maravilhoso, na muita coisa. verdade, é uma paixão. É uma paixão. Dentro dessa questão da nutrição, quero que o senhor responda uma pergunta para mim. É, normalmente, os cristãos, né? Não vou generalizar porque, lógico, depende muito da forma como essa pessoa é ministrada no seu ministério. Tem pessoas que têm as doutrinas de cada ministério. Mas normalmente, num geral, até lógico, mundial, mas trazendo para o nosso lado cristãos, o cristão ele não se preocupa muito com a saúde, né? E a gente tem uma palavra bem específica que fala, né, que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que a gente tem que cuidar dele. Então eu queria que o senhor abrisse, né, esse assunto, falasse um pouco sobre esse assunto, assim, com mais detalhe, para colocar na cabeça desses cristãos que eles precisam se cuidar, que eles precisam, né, cuidar do corpo que é templo do Espírito Santo, que isso reflete diretamente em várias questões que até podem influenciar na fé, influenciar no seu psicológico, né, como depressão, por exemplo. Então, se eu sei que tem muita bagagem para falar isso. Então, comenta um pouco para nós. É mais que esse texto do Novo Sim, Testamento, e eu falo de outro também que eu gosto muito, que todo é lícito para mim, mas não tudo é conveniente. sim, Isso já fala muitas isso é coisas, né? verdade. Agora, mais que desses textos no Novo Testamento, vamos falar do Antigo Testamento, da base. No Pentateuco, na lei que Deus abriu para Moisés e para formar a nação de Israel, Deus fala da alimentação deles. E Deus tem linhamentos específicos para a alimentação bíblica. Existe uma alimentação bíblica. Oro a Deus para que seja um dos livros no futuro, né? Porque não existe. Mas eu quero fazer Uau, um livro que seja atualizado e que fale para nós por que Deus falava no Antigo Testamento não usar X alimento ou por que não combinar X alimento com X alimento. E daí eu vou trazer para a nosso meio e a nossa realidade sim, atual de como nós podemos nos alimentar no alinhamento de Deus atualizado no presente, né? sim, Então, quero fazer isso. Esse é um dos planos que eu tenho para o futuro, né? No momento em que Deus falasse é agora e eu vou impressionante. fazer. Então, se o assunto do nosso cuidado não tivesse nada a ver, ou a Bíblia não tivesse nada a ver, ou Deus não tivesse nada a ver com nossa alimentação, o Antigo Testamento não falaria nada. Não falaria nada de alimentação, William. Não falaria nada de não faça isto, não coma isto, este alimento é proibido para ti, pode causar isto, pode causar. Não A falaria, está gente, claro. a gente entra no intencional de Deus, né? Então Deus deixou essas regras, essas leis, não foi aleatoriamente, foi intencional. Olha, hoje, com tudo que eu tenho estudado, eu entendi que isso que você está falando não era aleatório, era um foco para poder curar ao povo de Israel por meio da sua alimentação também. Ou seja, na verdade era preventivo, eles não iam se Sim, enfrentar certas doenças porque eles não tinham quebrado os linhamentos. sim, Agora, eles quebravam os linhamentos, aí chegavam aquelas outras doenças. Por isso, provavelmente, quando se falava da lepra, né? E a lepra era um assunto de pecado e tinha que tirar essa pessoa fora do campamento porque tinha lepra. Mas por que ele tinha lepra? Aí nós temos que estudar quais foram as coisas que causaram a mudança genética neles para criar essa doença ou para ter essa doença. Então, muitas das coisas que eu entendo hoje na nutrigenômica, não somente para entender a genômica do reino, o genoma do reino, sino além disso para poder entender que muitas coisas aí estavam sendo colocadas por Deus para curar o corpo de Israel ou para ter uma, vamos falar assim, uma medicina preventiva neles, né? E na verdade eles tinham uma religião que era uma cultura e eles viviam dentro dessa cultura. Quando os gregos chegaram sobre as nações, invadiram todas as nações e fizeram o mesmo com Israel, as perguntas que eles tinham é por que eles não mudam a sua alimentação?
porque eles não mudam a sua religião. Porque sua religião, sua cultura estava baseada nisso. E daí era o foco. A nutrição deles era o foco da sua religião. Sim. Interessantemente, hoje não é mais para nós, né? Hoje muitas coisas têm mudado, mas se, volto aí novamente, se a alimentação não fosse parte da nossa vida integral espiritual, não estaria na Bíblia. Agora, você falou uma coisa muito importante. Eu falo da potencialidade, né? Nosso potencial. Muitas vezes você perde parte do seu potencial porque você entrou em uma depressão, Sim. em uma situação de ansiedade. Você não sabe que quando você não cuida da sua alimentação e você está produzindo bactérias ruins no seu organismo, elas vão causar um estado inflamatório, em primeiro lugar, sobre o teu corpo. Elas vão causar estragos físicos também. Vão impedir que você produza a serotonina, por exemplo. E se você não produz do jeito que é a serotonina, então teu estado de ânimo ele vai mudar. Vou te falar de uma experiência própria, né? Quando eu morava no Chile, eu cheguei a pesar 116 quilogramas em uma estatura muito mínima. Minha estatura é 1,75. 1,75 para 116 quilos. Eu ia no México para pregar e quando eu ia no México comia demasiado. Eu voltava com 120 quilos, cheguei a 121 quilos. Meu Deus! Mas ninguém sabia uma coisa. Eu orava pelas pessoas que estavam doentes. Eu orava por pessoas que tinham problemas de saúde. Mas ninguém sabia que eu tinha um problema no cólon. Ninguém sabia que eu tinha um problema no cólon. 2 vezes por semana, normalmente, eu tinha colites, eu tinha processos diarreicos por causa de uma inflamação. E eu passava desde as 3 horas da manhã até as 5 horas da manhã no banheiro com uma dor impressionante. Meu Deus. Daí deu aquele terremoto no Chile. E quando deu aquele terremoto no Chile, eu tinha minha filha nos braços um dia. Eu pensei, depois do terremoto, né? E estava tremendo. Eu pensei, meu Deus, se voltasse um terremoto daquele tipo, eu vou ser, você fala estorbo. Estorbo quando algo não está no lugar concreto, está impedindo o desenvolvimento de outro. Estorbo. Eu vou ser um estorbo para minha família e não um homem cabeça de lar que ajuda, Sim. ou um sacerdote que verdadeiramente ajuda a sua família. Daí eu entendi que eu tinha que melhorar. Comecei a melhorar. Mas meu cólon precisava ser restaurado. E tive que entrar num processo completo, e daí que eu começo a estudar o tema da nutrição. Eu entro num processo completo para curar meu cólon. Agora, vou te falar uma coisa. Eu tinha 4 meses no processo dietético, né? Nutricional. E eu sabia que eu estava comendo tudo perfeitamente como sabia que tinha que fazer. Na terça-feira, toda terça-feira, eu tinha dolor de cólon, inflamado. A memória da dor, a memória celular estava tão gravada em mim, estava gravada, estava impregnada no meu sistema, no meu cérebro. Estava tão marcado que terça-feira à tarde eu tinha dor de cólon. Não causava diarreia porque não tinha porquê, né? Mas a dor voltava. É como um dor cego, a pessoa que perde sua mão, por exemplo, Sim. e ainda continua sentindo dor nos dedos, né? Então, era isso praticamente, por causa que foram muitos anos com aquela doença que ninguém sabia. Então, e por quê? Porque se eu orava por pessoas que estavam doentes, por isso eu não falava para ninguém. Né? Mas como é que eu posso ter sobrepeso? Como que eu posso ter uma situação de doença? Estou procurando uma enfermidade por uma causa inflamatória. E eu estou orando a Deus para que Deus tire de mim dor nas articulações. Se eu estou comendo erradamente, se eu não estou fazendo o que eu tenho que fazer. Eu tenho colite, tenho dor de cólon, tenho inflamação. Tenho hemorroidas, por exemplo. Tenho, vamos falar, como se fala quando a pessoa refluxo, tenho refluxo, ou tenho neuroinflamação, esqueço as coisas, mas é porque eu não estou me alimentando diretamente. Então, presta a orar para isso, provavelmente, milagre, mas você tem que mudar
sua alimentação, tem que mudar seu estilo de vida. Aí Deus dá aqueles sinais, a pessoa passa na frente do nutricionista, ou a luz, o número reluz ali, mas ela não entende que ela tem que, na verdade, buscar um nutricionista, né? E você acha que provavelmente a maioria dos problemas que nós temos, às vezes a gente identifica como sendo um problema psicológico ou outra coisa, provavelmente está relacionado nessa questão da nutrição? Tenho tratado muitas pessoas. Nós temos que ser integrais hoje, né? Porque para isso é a ciência e o conhecimento. Nós temos que ser integrais hoje. Pero tenho tratado muitos pacientes meus por meio da nutrição que têm se recuperado da ansiedade, da depressão, têm se recuperado muito. Isso não quer dizer que eu esteja falando agora que não precisa uma consulta com um psicólogo. Precisa. E do psicólogo também precisa para ajudar mentalmente para tomar decisões para se nutrir melhor. Né? Porque o cérebro vai ser parte importante de todo o processo. Então, é integral, tem que ser integral. Mas sei, pela experiência dos meus pacientes que têm se recuperado de ansiedade, de depressão, restaurando a sua alimentação. Então, para a gente entender esse tópico que nós entramos, né? Literalmente essa questão de não se alimentar bem, de não ter essa resiliência, né, em se cuidar do nosso corpo, isso influencia na nossa fé. Olha, imagina que você... vamos falar assim, vou te dar um exemplo na Bíblia. Tá? Elias está no Monte Carmelo. Profetizou. Poder absoluto. Uma das coisas que mais falamos na Escritura, né? O profeta Elias fez descer fogo de Deus dos céus no altar. Tirou a cabeça de todos aqueles falsos profetas, né? Sim. Daí ele ora, a chuva desce, o céu se abre novamente para Israel. Ou seja, estamos falando de um homem que tem um nível sobrenatural extremo. O corpo dele não foi encontrado, caminhou direto para Deus. Né? Logo lá na frente, aparece no Monte da Transfiguração, ao lado de Jesus, ao lado de Moisés. Estamos falando de alguém... Nível hard, né? Nível, exatamente. Ele desce do monte correndo para alcançar o carro do rei, né, que já tinha avançado, né? Desce, ajuda ao rei no carro do rei, ele carrega o carro do rei, chega até o palácio. No palácio ele não encontra tudo o que ele precisa encontrar, o que ele pensou que encontraria. Ele encontrou oposição. Na oposição que ele tem que fugir agora porque vai matar ele. Né? Daí ele vai correndo pelo deserto. Uma vez eu fiz uma pesquisa de quantos quilômetros eram aí. Eu não sei se eu errei ou não errei, mas eram mais de 100 quilômetros. Daí ele desmaia. Ele fala depressivo. Sou o único profeta que ficou. Mas ele era o único profeta? Ele era consciente que ele era o único profeta? Não, ele era consciente que tinha mais profetas lá. Né? Ele não era o único. Mas ele entra em um estado depressivo. Por causa do cansaço que ele tem. Está esgotado. E Deus que dá para ele, o anjo aparece e dá para ele um pão. Tá? Tá bom, vamos falar assim. Se eu abuso do meu corpo, tem momentos em que eu vou experimentar depressão. Se você hoje não se alimenta legalmente e amanhã você tem um dia de trabalho puxado, depois de amanhã você vai ter um dia assim onde seu corpo não dá, que sua cabeça não dá, você não quer ir para a igreja, não quer fazer nada, você está desanimado. Agora pensa se você está em um estado inflamatório intestinal, então você tem um síndrome inflamatório intestinal, você tem uma dor de cólon, você tem diarreia, você tem problemas digestivos, né? E a partir de aí você vai ter outros problemas físicos.
e vai ter neuroinflamação, aquela coisa que dá na cabeça, aquela pesadez, assim, pesado, tudo abafado, né? Então, e amanhã você tem que ministrar. Estamos no Mundial. Imagina ao Neymar hoje comendo hambúrguer. Né? Quer pensar nisso? Creio que nenhum brasileiro quer pensar nisso agora no Mundial. Que algum deles ter uma colitis, um síndrome inflamatório intestinal, uma dor de cólon. Amanhã não vai prestar. Por muito que ele queira prestar, não vai conseguir. Não vai dar certo. Então você acha que nós somos diferentes? O corpo é o mesmo. Se eu abuso na minha alimentação, se eu abuso no meu sistema, se eu não dormo bem, se eu não dormo legal, eu vou criando um estado inflamatório que vai avançando, né, progressivamente. Se eu não me alimento diretamente, vai avançando progressivamente. Eu já conheci um pastor que fez um jejum e levantou o jejum com nós falamos na Colômbia, água de panela. Água de panela seria aqui como uma água de rapadura. Pega a rapadura da cana, né? Coloca na água e coloca limão. Na Colômbia gostam muito disso, né? Então, rapadura com limão na água gelada e ele fechou um jejum com um copo de água de rapadura dessa, quente, e colocou queijo nela e ele tomou. Quando ele tomou, ele ficou cego. E hoje ele prega cego. A esposa lê o texto e ele prega assim. É, é mesmo. Se eu não cuidar da minha alimentação hoje e eu consumir alimentos inflamatórios, se eu estragar meu sistema e amanhã eu vou servir a Deus de alguma forma, isso, vamos falar, isso a curto prazo, né? E a longo prazo, morreram pastores de Covid, com todo respeito a esta parte, com muito respeito, com muito dor também no meio de tudo, né? Morreram pastores por causa do Covid. Será que eles estavam cuidando da sua saúde? Será que eles tinham cuidado se eles tinham diabetes tipo 1 ou tipo 2? É muito provável. Será que eles estavam já dentro de um estado inflamatório? Eu sei que isto tem que ver muito com genética, sobretudo essa doença que ainda não compreendemos completamente. Mas sabemos também que muitas pessoas que não se cuidavam foram mais fáceis e mais vulneráveis. Hoje estariam servindo a Deus. Você quer servir a Deus muito tempo? Você cuida. Você cuida. É provável que se você faz sua parte, Deus vai fazer a dele. É bem provável. Qual seria o seu recado para esse, para esse cristão negligente que não come direito, que não se cuida, né? Que não preserva o seu corpo? Porque isso aqui é um dom de Deus. Eu tava brincando não, tava conversando com a minha esposa. Há uns dias atrás eu devo ter comido algo que me fez mal. Olha só que interessante esse testemunho. Devo ter comido algo que me fez mal. E eu falei assim, como é impressionante o nosso corpo, né? Eu acordei desmaiando. Então acordei, tava meio embrulhado assim. Só que a minha pressão tava muito baixa. Então eu acordei, mas eu tava assim já meio quase desmaiando e eu chamei ela, né? Porque eu tava com vontade de vomitar. E aí ela me ajudou a ir até o banheiro e tudo mais. Então, olha só, o meu corpo sinalizou, ele me avisou, ó, acorda porque você está passando mal, né? E nesse instante eu estava desmaiando. Então, o nosso corpo é impressionante. Então, é um dom de Deus. É algo que é tão impressionante, o nosso corpo. Então, muitas vezes nós, sendo cristãos, sabendo daquilo que Deus fez nas nossas vidas, admiramos tantas belezas, tantas coisas que nós, né, somos gratos a Deus e não somos gratos pelo nosso próprio corpo. Às vezes falamos da gratidão por Deus nos dar a vida, nos dar o ar para respirar, mas não cuidamos do nosso próprio corpo, né? Então, assim, qual seria o seu recado, né, para essa pessoa que é negligente nessa questão? O que você indicaria essa pessoa fazer para ela mudar
para ela se tornar um cristão mais saudável, pastor? Amartema. Amartema significa errar ao branco. Quando vocês têm uma diana, se fala, quando você vai disparar, tem um ponto. Pecado é errar ao Errar a mira, ponto, errar o na alvo. mira, errar o alvo. Essa é a tradução verdadeira da palavra pecado. Quando você erra no cuidado do seu sistema, do seu organismo, você está pecando contra seu próprio corpo. Então você tem que voltar no início, tem que fazer como você fala para reiniciar um sistema, Restart, o iniciar. restart, né? Reinicia seu sistema e começa de novo, coloca bases intencionalmente, voltando no primeiro ponto, intencionalmente para cuidar do seu organismo. Não precisa ser um assunto mágico de 2 meses, de um mês, de 30 dias, de 15 dias. Não, você tem que voltar no seu esquema completo para começar a ganhar novamente essa restauração do seu sistema. Não espere que seja num instante, porque naturalmente, por exemplo, nossa microbiota, ela vai se restaurar 2 meses depois que eu esteja cuidando realmente o meu sistema. E aí é quando eu vou mudar. Agora, eu posso aprender um sistema de restauração, mas eu tenho que aplicar sempre no tempo e continuar batendo nisso até eu ser completamente restaurado. Então, isso que eu preciso, primeiro entender essa parte. Quando eu compreendo isso, então eu vou começar. Agora, vou te dar as chaves do que mais ou menos você pode fazer. Se quer, esquece, se não quer, tu diz. É assim ou não é assim? Verdade, verdade. Então, normalmente nós precisamos entrar em um assunto integral. Nossa fé tem que ser integral. Nós conseguimos mudar nosso sistema e ter neuroplasticidade quando nós enviamos informação para o nosso corpo e nós dizemos ao nosso corpo que o que é bom. Liberamos por meio da fé informações especiais para que nosso corpo funcione de forma diferente, né? Enviamos uma informação ao nosso corpo com a alimentação que nós estamos dando, transformamos nossa genética ou nossa manifestação genética, né? Porque uma coisa é nossa genética Sim. e outra coisa é aquilo que nós manifestamos na nossa genética. Isso aí chama-se de fenotipo. E quando eu manifesto meu fenotipo diferente, porque eu estou me relacionando na minha vida com o meu sistema e com o meio que me rodeia de uma forma diferente. Ou seja, vamos traduzir. Vamos nos alimentar melhor, vamos evitar alimentos que estragam nosso organismo, vamos tirar toda esse açúcar que está destruindo nossas células, vamos acabar com aqueles alimentos inflamatórios que estão destruindo nosso corpo, vamos procurar uma comida mais saudável, vamos retirar das nossas vidas tanto x-tudo e tanta batata frita e tantos alimentos trans, né? Grasas trans, também gorduras trans, que estão estragando o nosso sistema e que estão levando nossas vidas a isso. Vamos a tentar intencionalmente de nos alimentar com aquilo que realmente precisamos, né? Tem gente que não precisa muita comida e não gasta muita energia. Não tem um balanço energético porque estão consumindo mais daquilo que eles estão gastando. Então, se você consome mais daquilo que você está gastando, você vai ter uma poupança lá dentro, uma poupança energética. Então, você vai ficar mais energético. Não é que fique mais inflamado, nem mais gordinho, você vai ficar mais energético. Então, vamos tentar curar tudo isso, vamos tentar tirar isso das nossas vidas. Vamos caminhar um pouco, vamos nos relacionar com o meio em que nós estamos. Vamos a entrar em contato com a natureza, né? Caminhando. Vocês têm um mar maravilhoso aqui. Moram dentro de uma região que é maravilhosa, na verdade. Vamos entrar em contato com toda essa natureza, caminhando, fazendo exercício, tomando o sol pela manhã. Vamos nos alimentar melhor. Vamos a consumir mais fibras. Vamos a consumir mais vegetais. E vamos deixar para lá aqueles alimentos que foram transformados como o trigo, né? O glúten foi transformado, tem muita transformação e ele está estragando.
sistema. Então, quando nós tiramos isso, nós vamos começar a ter uma vida diferente e vamos começar a mudar. Vamos a ficar mais saudável e nosso potencial vai ser melhor revelado para o meio que nos rodeia. Ok, ok. Então não existe receita mágica, né, pastor? Mudar da água para o vinho. Você tem que ter constância, entender que isso é um processo para a vida toda. Não é algo que você vai fazer agora que vai refletir no resto da sua vida. Você Claro. vai praticar isso, vai ser um estilo de vida. É isso? Eu gostaria de dizer para você que o vinagre, você fala vinagre? Sim. Eu gostaria de dizer para você que o vinagre de maçã, pela manhã, 2 colheres em um copo de água, vai fazer com que você perca toda a sua inflamação e você perca o sobrepeso que você tem. Eu gostaria de dizer para você que se você toma um copinho de água com o suco de um limão e um pouquinho de, como se fala, linhaça, vai fazer você perder peso em 15 dias. Eu gostaria de dizer isso para ti, seria maravilhoso. Mas não existe um comprimido que faça tudo isso. Você tem que colocar todas as peças em ordem. Não estou falando que o vinagre seja ruim, né? Nem estou falando que um copinho de água com um pouquinho de bicarbonato seja ruim. É bom. Mas isso aí tem que ser somado a outras coisas. Algumas vezes eu chego em algum lugar e a pessoa fala: pô, esta comida é boa. Tenho 150 gramas de frango, tem uma boa salada, tem uma batata cozida, por exemplo. É uma boa comida. Isso é uma boa comida. Tá legal. Mas daí, e o resto do dia, com que você misturou isso? Você caminhou pela manhã, você tomou sol, você fez conjunto, exercício. né? É um conjunto. É um conjunto completo. Quando eu vivo com intencionalidade, eu vou conseguir. Né? Eu sempre aprendi a fazer um exercício. Escreve em um papel as horas do dia e tudo o que você vai fazer no dia. Isso vai te ajudar. Até o momento de folga, o momento de descanso. Escreve em uma folha, hora por hora, e daí você vai aproveitar melhor seu tempo. Escreve o que você vai comer no dia, você vai ver se verdadeiramente você está se alimentando bem. Isso vai ajudar muito. Show, show, pastor. Eu queria ficar aqui conversando mais algumas horas, porque o pastor é fenomenal nessa questão. E sou muito grato mais uma vez pela sua vida, né? Por você ser uma pessoa chave, vamos dizer assim, na minha conversão, de ter descoberto, né, literalmente ter uma experiência com Jesus, né, e hoje ser salvo pela graça, poder estar compartilhando a minha fé, podendo estar sendo um testemunho, né, aonde eu vou, com as pessoas que eu falo, eu sempre falo o que Deus fez na minha vida, e isso impacta muitas pessoas, né. Fico feliz pela sua vida hoje aqui, espero que você venha outras vezes, em fevereiro, em nome de Jesus, você vai vir então, a gente bater um papo, e eu vou deixar aqui na descrição o Instagram do pastor, pastor Rodolfo, para você entrar em contato, caso você queira uma consultoria. O pastor da consultoria online, certo, pastor? Claro que sim. Fala um pouquinho aí pra gente poder... Perfeito. Muito antes do tema de pandemia, né? Porque no tema de pandemia as pessoas se acostumaram a ter uma consulta online, né? Mas muito antes disso, muitos anos antes, nós já estávamos preparados para uma atenção online em diferentes lugares. Eu tenho pacientes na Alemanha, na Espanha, Canadá, Estados Unidos, diferentes lugares. Na Colômbia, em diferentes cidades. Brasil também tenho. Chile também tenho. Na Bélgica. Wow. Então, estamos capacitados para trabalhar dessa maneira e ajudar as pessoas que estão de longe. Trabalhamos especificamente nisso e nossa atenção não é somente uma consulta, é um seguimento, um acompanhamento constantemente. Eu estou aqui, em qualquer momento, pego meu telefone para dar resposta para os meus pacientes que escreveram por enquanto nós estamos falando. Aí eu dou uma parada e eu olho no que eles escrevem para mim e dou uma resposta. Isso é coisa rara mesmo, pastor. Ninguém mais faz, somente eu, diretamente. É você que Com eles. não tem equipe, é você que Com faz eles. a conversa. Isso. Tenho equipe para fazer outras coisas. Sim, sim. Mas meus pacientes são meus pacientes. Uau. Isso realmente é coisa rara de encontrar. Então a gente vai deixar aqui na descrição. Vai passar aqui também o Instagram do pastor para você entrar em contato. Para você mudar de vida de vez. Tá bom, William? Tô falando pra mim mesmo porque eu também sou assim.
Pastor, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença, que Deus abençoe a tua vida, até uma próxima vez. A gente se vê então no próximo podcast, seja muito bem-vindo mais uma vez, que Deus abençoe a tua vida, obrigado por assistir esse vídeo até o final, e se você ficou até o final, aproveita já, se inscreve e ativa o sininho para você receber as notificações dos próximos, e a gente se vê, tchau, tchau.